Opa, então, pessoal, eu queria acertar com vocês 3 pontos, né? Ontem, então, eu recebi um e-mail da Beth, ela me mandou a pauta dos inscritos no curso. Você está como... você é de fora da UERJ, né? Mas você vai ser avaliado, né? Aqui. Então, tá legal. Só... Oi? Não, você vai levar a tua nota para a UERJ, né? Isso. Então, tá certo. Então, você vai ser avaliado aqui. Então, a Beth pediu apenas... geralmente, eu deixo essa disciplina, né? As disciplinas que vocês fazem no segundo semestre, eu deixo as avaliações entrarem até março. Mas parece que a CFC pediu que eu mandasse as pautas até o final de fevereiro. Então, como esse ano é ano bissexto, então eu vou aproveitar dia 29 de fevereiro, tá bom? Dou um diazinho a mais, tá? Que geralmente eu dou assim, a primeira semana de março também. Mas então, já que esse ano é bissexto, eles estão cobrando um pouquinho mais cedo, eu acho que a matrícula vai ser mais cedo, então a gente dá até o dia 29 de fevereiro para vocês entregarem. Pode ser por escrito ou pode ser por e-mail também, não importa. Quem estiver fora pode mandar o arquivo sem problema, então quiser entregar por escrito também pode entregar, né? Eu prefiro por e-mail, tá? Então fica a avaliação, então, a entrega do ECEI, né? Então, ECEI. Fevereiro é sábado, 26 de fevereiro é sábado. Então, dia 29 de fevereiro, acho que é uma terça-feira. Bom, fica mais ou menos acertado assim. O tema, como eu falei, é livre, é solto, de repente faz ligado ao assunto de tese, por interesse, mas desde que seja um assunto que passe de alguma forma pela interação eletromagnética. Ponto 1. Ponto 2. Então a entrega está mais ou menos acertada. Ponto 2. Semana que vem eu não vou dar aula. Então quem vai dar aula vai ser o Léo. E o Léo vai dar uma aula sobre o cálculo de potenciais, que vai interessar você, que você está trabalhando também, sobre o cálculo de potenciais, né, dependente do spin. Então, por exemplo, como a inclusão do spin afeta, né, a forma do potencial eletromagnético. Ele vai fazer isso no caso comum de Maxwell, vai fazer também no caso da eletrodinâmica de objetos com spin. Então, ele vai fazer um apanhado como a gente pode olhar a dependência no spin na interação eletromagnética. Ele vai falar sobre isso, então, na aula da semana que vem. E aí, a aula da semana que vem é dia 9, né? Aí, dia 16, eu faço a aula. Então, eu espero poder acabar dia 16. Mesmo que muitos de vocês já tenham viajado, não tem problema, vai estar gravando a aula. Se eventualmente eu precisar de mais uma aula, dia 16 é quarta, eu faço até o dia 18, uma última aula, que é uma sexta-feira, dia 18. Mas aí também não precisa de uma presença, tá? Porque provavelmente eu vou precisar da aula do dia 18 para completar a discussão das funções de... Mas então, mais ou menos, a gente ficou organizado assim. Bom, muito bem. Então, na aula passada, nós estávamos falando que se eu tiver um espaço-tempo, então nós estávamos trabalhando um pouco mais com essa noção desses chamados termos topológicos, né, na interação eletromagnética. Então a gente tinha falado que você está num espaço de dimensão par, então um espaço que tem dimensão, uma dimensão temporal e, vamos colocar assim, 2n menos 1, aqui em maiúsculo, né? 2n menos 1 dimensões espaciais. Então, se eu tivesse, por exemplo, um espaço de 6 dimensões, né? Então, estaria trabalhando aqui com 1 mais 5, alguma coisa desse tipo, algum número de dimensão ímpar aqui, né? Dimensões espaciais, um número ímpar e uma dimensão temporal. Então, a gente viu que desses espaços tempo aqui, de dimensão 2n, a dimensão final é 2n, nós podemos sempre escrever aquela chamada forma de Cherenkov, que é uma forma, né, colocada, feita pela contração do levitípico daquela dimensão. Então, nós temos um levitípico que vai ter um número de índices, né, que corresponde à dimensão do espaço-tempo, e aqui a contração com os F's, né, em número também, né, em número
número tal que todos os índices se fechem com esses épsilons aqui. Então a gente teria esses épsilons aqui. A gente mostrou que trata-se sempre de um diante de distribuição abeliana, né? Então mostrou que a gente pode sempre, na redução, olhando para a dimensão mais baixa, se a gente agora vai para a dimensão D igual a 2n menos 1, diminui então uma dimensão espacial e a gente ganha aqui alguma coisa que é um termo típico, né? Que é o termo típico de Chern-Simons, alguma coisa que vai nos dar o épsilon daquela dimensão mais baixa, vou colocar assim, o épsilon μ1 até μ2n menos 1. Vou para a dimensão mais baixa, que é uma dimensão, até 2n mais 1, né? Até a dimensão 2n. Vou para a dimensão 2n menos 1, vou botar assim. Vou para a dimensão D igual a 2n, para a dimensão 2n menos 1. E aí a gente ganha o épsilon da nova dimensão, e aí vai estar contraído com um A, digamos assim, e aqui F's aos pares. Eu poderia colocar assim, alguma coisa do tipo F e 1 e 2, e aí contraído para trás com um A e 2n menos 1. Algo assim. Ou seja, eu tenho um A e o restante em F. Então eu tenho um tipo de termo, né? É esse termo aqui. Esse termo aqui é o termo que nós chamamos de termo de Chern-Simons. Então ele é típico das dimensões ímpares. Então, por exemplo, se nós tivermos três dimensões espaciais, espaço-temporais, né? Espaço-tempo de dimensão 1 mais 2, aquela física planar da qual nós estávamos falando. Então, nesse caso aqui, o termo típico de Chern-Simons é um termo de 3 índices. Então, um índice é tomado pelo potencial e só sobra um par de índices que vai ser tomado pelo F. Então, nós temos aqui um termo que é bilinear, um termo quadrático, né? Esse termo quadrático, então, corresponde a um termo que vai ser, olhando as equações de campo, como a gente já viu, vai ser um termo linear do campo, né? Então, em termos de ação, em termos de Lagrangiano, né, esse termo aqui seria algo do tipo o potencial φ e o campo B. E depois, quando esse índice aqui, vou poder ter alguma coisa do tipo mais A escalar. Algo do tipo, estou colocando assim do tipo, eu tenho que acertar os sinais, né? Não estou preocupado com os sinais. Os termos que vão aparecer daqui vão ser o potencial φ com o campo magnético B, que é um escalar, e, então, lembrando, né, isso aqui é um escalar, isso aqui é um pseudo-escalar, então esse aqui é um pseudo-escalar, isso aqui é um vetor, e esse cara aqui é um vetor, então isso aqui é um vetor. Então a gente tem esse termo aqui como termo que faz a quebra, viola a paridade. Então, o termo de Chern-Simons em 3 dimensões, ele é um termo que viola a paridade. A paridade é quebrada nessa situação. Depois nós vamos para 5 dimensões, né? Então, onde é a aplicação maior disso aqui, a gente tem supercondutividade aniônica. Temos também a supercondutividade planar. Aqui a gente tem a supercondutividade aniônica a temperatura zero, e aqui embaixo isso aí se aplica aos supercondutores a temperatura infinita. O ânion, né, para quem não sabe o que é, isso aqui foi estudado bastante na década de 90, o ânion é uma alusão, né, quer dizer, on é partícula e n é qualquer. É uma alusão à partícula com qualquer espinho. Porque o conceito de espinho no mundo bidimensional, se eu tenho um espaço-tempo de 1 mais 2 dimensões,
A gente sempre acerta o spin, o grupo de spin é o grupo associado à parte espacial. A gente sabe que lá no grupo de Lorentz, a gente aprendeu, né? O spin, o grupo de Lorentz é o SO13, e o spin fica aqui, associado ao setor. O spin é alguma coisa intrinsecamente tipo espaço. É alguma coisa que está ligada ao caráter de rotação, setor puramente rotacional. O setor temporal espacial é o setor dos boosters. E o setor puramente espacial é o setor das rotações espaciais, que é como a partícula, né, se coloca frente às rotações espaciais. Então é daqui que a gente determina o grupo de spin. Então, no caso do espaço de Minkowski, né, o grupo de spin, na verdade, é o SO3. A gente tem os spins SO3, que são associação, que no fundo são as referências isomórficas a SO2, e aí a gente tem o spin caracterizado pelos inteiros, ou semi-inteiros, né, como é o caso da classificação das representações de SO2. No caso tridimensional, espaço tridimensional, 1 mais 2, de novo, o grupo de spin não vai estar no setor espacial. Então eu vou estar fazendo rotações em 2 dimensões. Então o grupo de spin é o grupo SO2. Mas o grupo SO2 é um grupo que não tem representações quantizadas, né? O grupo SO2, ele isomórfico ao grupo 1, que é o grupo das transformações de fase. SO2 é cosseno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ, que eu posso colocar sob a forma 1, que é exponencial de θ. Então, tanto dessa forma quanto dessa forma, eu vejo que o meu grupo é uma fase. Se o meu grupo é uma fase, ele só tem um gerador, esse gerador comuta consigo próprio, então nós não temos o problema de geradores que não comutam entre si e que geram a escada de quantização. Quer dizer, a quantização ela vem por causa da não comutatividade do gerador. O grupo SO2 é um grupo abeliano. Então, aquilo que seria o spin, que deveria ser quantizado, não é mais. Então, o spin em 2 dimensões, ele pode ser um real qualquer. Então, não tem nenhuma preferência de spin inteiro ou semi-inteiro. Por isso se chama animal. Partícula em qualquer spin. Spin é contínuo, nesse sentido. Então, agora, claro que se tem uma dificuldade de se fazer uma teoria quântica de campos para objetos com bastante spin. Se eu quiser fazer uma teoria de campo para uma partícula que tem spin 3/5, ou para uma partícula que tem spin igual a π, a gente tem problemas sérios de localidade. Na verdade, as teorias quânticas de campo que fazem esse sentido são aquelas que também são escritas para spin inteiros ou semi-inteiros. Mas, na verdade, isso quando eu vou fazer uma teoria de campo, mas na verdade eu posso fazer uma mecânica quântica para objetos de spin arbitrários. Então, na década de 90, o que chamou a atenção das teorias de Chern-Simons foi mostrado que se a gente pegar um gás de Engels, ou seja, uma distribuição planar de partículas que tem um spin arbitrário, esse gás de Engels, ele apresenta o fenômeno da supercondutividade a temperatura zero. Então, o que a gente chama, então, de supercondutividade aniônica. Então, isso elevou o status da eletrodinâmica de Chern-Simons em 3 dimensões. Daí, isso foi estendido para os supercondutores em geral, supercondutores planares. Então, a aplicação da teoria de Chern-Simons em 3 dimensões é, sobretudo, a supercondutividade. Autores que, se alguém quiser aprofundar a relação da teoria de Chern-Simons com a supercondutividade, nós temos os autores bons, que seria Milton Mavromakis, eu tinha deixado na aula passada também para vocês o artigo, a referência, do Michael Jung, que fez um trabalho bem didático, também uma super aula sobre o aspecto clássico, o aspecto quântico das teorias de Chern-Simons. Então, esse assunto aqui foi tratado bem exaustivamente na década de 70 e se alguém, por exemplo, quiser olhar mais detalhes do que significa o spin ser qualquer no mundo tridimensional, o artigo bom para se ler é o artigo do Burt Beininger, um Journal of Mathematical Physics,
foi extraído da tese de doutorado dele, se tinha uma matemática física, é 81 ou 82. Ele foi aluno do professor, tem um livro aí que todo mundo gosta muito, do professor Balucci, ele fez o pós-doc dele na Trieste, a gente foi colega lá em Trieste. Esse trabalho dele, a tese de doutorado dele é muito interessante, e esse artigo foi o artigo que saiu da tese de doutorado dele, que era o estudo das representações do grupo de Lorentz e Poincaré em 3 dimensões. Então, por exemplo, só posso pagar isso aqui para todo mundo dar, né? Então, ele estuda bem essas representações do grupo de Lorentz, do grupo de Poincaré em 3 dimensões, e chega a resultados bem gerais. E aí, claro, Chern-Simons é um caso particular do que ele trata. Né? Então, isso aí é uma discussão interessante. Só um aspecto interessante que salta bem da eletrodinâmica em 3 dimensões, se nós considerarmos Maxwell, né? Vou colocar aqui Maxwell, né? Esse Maxwell em umas 2 dimensões. Então, nós já tínhamos estudado aqui previamente, né? sem termos de Chern-Simons, né? A equação de Maxwell, livre do vácuo, né? Essas aqui são a equação de Gauss, né, que daria aqui a presença, né, das correntes externas. Então, daria a equação de Gauss, daria a equação de Ampère-Maxwell. Vamos colocar aqui no vácuo. E a equação homogênea, que daria agora, no caso das 3 dimensões, como a gente viu na aula passada, né, o dual é um vetor, o dual do campo eletromagnético é um vetor. Então, esse trivetor aqui é a equação, que seria a equação de Faraday-Lenz, ou seja, a equação homogênea, se a gente dá aqui em 3 dimensões, elas agora se reduzem a isso, então é uma equação escalar. Então, dessa equação aqui, só sai o rotacional de F. Nós não temos o campo magnético, é um pseudo-escalar, então ele não tem divergência, ele só tem um gradiente. E a equação que basicamente sai daqui é o rotacional de R igual a menos dB dt. Então, isso aqui eram as características gerais de Maxwell no vácuo. Se nós, deixa eu apagar isso aqui. Então, se nós olharmos assim, a gente pode pensar que esse F limite que está aqui, vou colocar assim, né? Ele é o dual, vou colocar assim, só que pode ser escrito dessa maneira. Então, F mini kappa, F til kappa. Dual, a relação entre o inverso, né? Seria F til I, que é esse cara aqui. É um meio do epsilon mi kappa, F mi kappa. Então são as relações do campo de field strength com o seu dual em 3 dimensões. Daí, se eu coloco essa equação de dualidade aqui, essa equação aqui vai ficar epsilon mi kappa dmi F til kappa igual a 0. Se eu escrever a equação de Gauss em termos do dual, ela fica assim. E aí, é claro, esse cara aqui está com índice livre. Então, eu posso, obviamente, contrair essa equação com alguma coisa que fosse um epsilon, rho, sigma, mi. O mi e o kappa estão comprometidos, né? Quer dizer, o mi está comprometido com esse mi, e o kappa está comprometido com esse kappa, mas o índice mi é livre. Então, eu posso contrair essa equação com esse epsilon livre aqui. A gente sabe que essa contração aqui, ela vai dar menos delta de mi rho, delta de kappa mi, e menos delta de mi, delta de kappa rho. Então, usando a contração certinha dos epsilons aqui, essa equação diz para a gente que d rho F til sigma menos d sigma F til rho é igual a 0. Então, essa equação, a equação de Maxwell, né, a primeira equação de Maxwell, que é a primeira, não sei a segunda ainda não, ela me diz que o dual do campo eletrônico, a gente tem isso aqui. Na verdade, está tendo essa informação, que o F mi é epsilon mi kappa
F tio K. Isso aqui é genérico, independente das equações de Markov. É uma equação, é uma relação algébrica em umas duas dimensões. Mas o que a gente está vendo aqui, né, é que a equação de agora, se eu uso a equação de Markov, daqui para cá, eu uso a equação de Gauss, a gente agora tem uma informação interessante sobre F tio K. Esse F tio K deve ser o gradiente de um escalar. Vou colocar aqui de um escalar S. Tá aqui. Por quê? A equação satisfaz isso aqui meio trivialmente se isso aqui for o gradiente de um escalar, quer dizer, isso aqui é um d sigma de S, e isso aqui é um d rho de S, então fica d rho d sigma e um d sigma d rho aplicado mesmo a S igual a zero. Então, a gente sabe que o dual do campo eletromagnético, na verdade, é o gradiente de um escalar. Então, a gente tem essa informação. Vou apagar isso aqui. A gente tem essa informação aqui. F mini é epsilon i kappa d kappa S. É a informação que eu mostrei para você. Agora, se nós usarmos essa informação aqui de novo, nós vamos pegar agora isso aí, dmi, F mini, dmi, F mini é igual a zero. Então, estamos voltando a essa equação. Então, essa equação que deu isso para nós. Se nós agora substituirmos isso aqui, vai ser a epsilon, se eu colocar aqui F mini kappa, isso aqui vai ser trivialmente zero por causa dessa relação aqui. Deixa eu botar isso aqui. Então, pegar a nossa equação dmi, F tio mi igual a zero. Vamos usar agora a equação homogênea, seria a equação de Faraday-Lenz, né? Se a gente usa essa equação aqui agora, a gente vai ver que isso aqui está me dando dmi do S é igual a zero. Ou seja, na Lambertiano de S é igual a zero. Então, isso está me dizendo o seguinte, que os campos elétricos e magnéticos estão aqui, na verdade, isso aqui, né? Ou aqui eu tenho a componente zero disso aqui é o campo, a componente zero do dual é o escalar magnético. Então, isso aqui, P é igual a ddt do S. E o campo elétrico é o gradiente desse S. Então, quem define o campo elétrico e o campo magnético em três dimensões é esse escalar. Mas esse escalar obedece a uma equação de Klein-Gordon, de massa nula. Então, tá bom, isso mostra que o fóton em três dimensões tem massa nula. Mas isso mostra também que o fóton em três dimensões, ele não é um vetor, ele não tem polarização, ele é um campo escalar. Na verdade, então, quando a gente descreve fóton pelo AMI, é um trivetor, nesse mundo três-dimensional, essa descrição aqui é super abundante, ela é redundante. Na verdade, a física do fóton está aqui. Então, a equação de Klein-Gordon de massa zero é, na verdade, a equação dinâmica do fóton em três dimensões. Então, eu tenho uma eletrodinâmica, na verdade, escalar. Então, o fóton em três dimensões, ele teria 2 graus de liberdade pela simetria de Gauge. A simetria de Gauge ele retira sempre 1 grau de liberdade, mas o outro grau de liberdade é retirado pelas equações de Markov, o que me mostra que, na verdade, eu não tenho um vetor. Eu tenho, tudo vem do gradiente de um escalar. Está aqui, ó. Os campos L e E, todos eles derivam de um escalar comum. Então, sumiu a ação do potencial vetor A. Então, esse é um resultado interessante que o Beininger, ele generaliza, quer dizer, com o estudo do grupo de Poincaré que ele faz em três dimensões. Ele mostra que, na verdade, toda e qualquer partícula em três dimensões, 1 mais 2, descrita por um tensor genérico, ou em princípio, falo do gráfico em três dimensões. Então, o gráfico em três dimensões seria descrito por um tensor de rank 2 em três dimensões, quer dizer, um tensor que teria 6 componentes. Mas, na verdade, o gráfico é um escalar. Sempre que o resultado interessante que o Beininger tem é que todo e qualquer campo que não tenha massa, qualquer campo sem massa, independentemente do spin, vai sempre descrever uma partícula escalar. Então, esse é um resultado bem geral. E depois, quando o campo adquire massa, ele mostra também que o spin só pode ser mais um ou menos um. Ele mostra que a polarização, ou seja, a helicidade de qualquer partícula massiva em três dimensões,
o espinho de qualquer objeto macio em 3 dimensões, ele vai ser sempre a massa, o parâmetro de massa dividido pelo seu módulo. Então isso aqui é sempre mais ou menos 1. Então é como se partículas massivas em 3 dimensões vão ter sempre espinho 1, independentemente do caráter tensorial, e partículas sem massa vão ter sempre espinho 0. Então todas as partículas de massa zero são de espinho 0. Então, em 3 dimensões, isso abriu uma discussão interessante depois, que o Dessler veio trabalhando, que é, afinal de contas, se eu estou num mundo tridimensional, eu consigo distinguir o graviton do fóton. O que é graviton e o que é fóton em 3 dimensões? Ambos têm um grau de liberdade, ambos são escalares, ambos são neutros. Então, o que é realmente o graviton e o fóton em 3 dimensões? Esse trabalho aqui é bem interessante. Se alguém, por exemplo, quiser fazer até um essay sobre isso, jornal físico vai, é bem interessante, é um aprendizado bem bom da discussão. Ele faz uma classificação muito detalhada do que são as representações do grupo de Poincare em 3 dimensões. Isso tem uma consequência interessante para a física planar. Tá? Então fica dada essa discussão. Então a aplicação de Chern-Simons em 3 dimensões veio muito em conexão com o fenômeno da supercondutividade, ou supercondutividade aniônica, ou supercondutividade no sentido mesmo do supercondutor planar, das cerâmicas supercondutoras em 3 dimensões. Professor, Oi? eu imagino que talvez essa questão de diferenciar o gráfico de fóton em 3 dimensões, deveria olhar se era repulsivo ou atrativo. Da interação. O problema é que a interação gravitacional em 3 dimensões, ela, se você colocar 2 massas separadas em 3 dimensões, no mundo planar, elas nem se atraem nem se repelem, porque a interação gravitacional, o graviton tem 0 grau de liberdade. Então você, na relatividade geral, então você precisa, na verdade, a interação gravitacional em 3 dimensões é uma interação de contato. Você precisa estar em cima da densidade de massa para sentir a força gravitacional. Então, o fóton também, o fóton com o shell, ele é um escalar, né? Quer dizer, se você coloca o graviton off-shell, então você vai distinguir o que é graviton do que é fóton através do tipo de interação, ou carga elétrica ou massa. Porém, você tem regiões, se você for estudar, por exemplo, a estrutura do espaço-tempo gerado por uma massa quantiforme, você pode ter regiões onde graviton e fóton se confundem, do ponto de vista da relatividade geral. Então, quem quiser ler um pouco sobre isso, esse trabalho é bem interessante, é um trabalho bem profundo. Foi um trabalho desenvolvido pelo Dessler sobre a relação entre gravitons e fótons. Mais 2 temas. Esses trabalhos são trabalhos mais recentes, são trabalhos da década de 2000, provavelmente em torno de 2005. Estava interessado nisso. Não foi os últimos trabalhos que ele fez assim, mais durante a vida ativa dele, foi não? Tem no archive. Tem no archive, você vai achar no archive tranquilo. Falei, o fóton é instalar um shell um 1 mais 2. Isso, escalar um shell. Mas então, quer dizer, mesmo ele sendo uma partícula escalar, ele tem a densidade ainda. Tem. Não perdeu o caráter spin, que no caso é a densidade. Se você pensar off-shell, não. Agora, se você pensar na partícula on-shell, o spin dele é 0. Não é a polarização 0, não é a projeção 0 do spin 1. Ele é um escalar, ele é spin 0 puro. Mas mesmo assim ele tem a densidade, que é a projeção do spin. Não, ele não tem spin. O gráfico on-shell, ele não tem spin. Aquele spin que botou ali da massa. Aquilo é só se for massivo. Então, se você colocar Chern-Simons, na aula passada a gente mostrou aqui, colocando Maxwell, na aula passada, lembra que a gente mostrou isso aqui? A gente pegamos Maxwell e acrescentamos na equação de Maxwell o termo de Chern-Simons, algo desse tipo assim. No vácuo. A gente mostrou essa equação aqui, ela daria D'Alembertiano mais C ao quadrado, alguma coisa assim, F de μ igual a 0. Então, nesse caso, você desenvolve massa.
É como se fosse um Klein Norton massivo. Então, agora, sem ter um Buchan-Simons, não. Ele é um escalar de massa zero. Então, se a massa é zero, isso aqui não vale, isso aqui só vale para massa diferente de zero. Então, o fóton só adquire spin em 3 dimensões se ele for massivo. Se ele for de massa zero, ele é um escalar. Certo? A radiação eletromagnética, porque fica mais ou menos claro isso, né? Deixa eu apagar aqui um instantinho só. Vamos olhar aqui as equações de Maxwell em 3 dimensões. Esquecendo de Jansson, não tem Jansson. Maxwell puro em 3 dimensões não vale. Demi, F mini, igual a zero. Vamos colocar isso justamente aqui, né? Demi, F, vou apagar isso aqui. Demi, F mini igual a zero. Vamos fazer a seguinte, vamos pensar na seguinte coisa. O F mini para nós é o rotacional do campo do fóton. Vamos colocar assim. Quem é o verdadeiro campo para nós é o campo vetorial. Então eu tenho, vamos escrever essa equação no espaço dos momentos. Então isso aqui significa para mim, Pmi transformado de Fourier do F mini igual a zero. Então isso aqui é a transformada de Fourier do F mini. Ou seja, o meu F mini é transformado de Fourier dmi a mi menos dmi a mi. Temos transformado de Fourier, isso aqui é Tmi a Ti menos Tmi a Ti. Estou escrevendo tudo isso do espaço dos momentos, tá? Espaço de Fourier. Então isso aqui é um A de T, tudo isso aqui, estou transcrevendo toda o conteúdo das equações de Maxwell livre, né? Do espaço de momento, tá? Do espaço de Fourier. Então o A-T-B é um trivetor. Então ele tem que ser expandido numa base de 3 vetores linearmente independentes. Então vamos pensar o seguinte: eu tenho um vetor Pmi à minha disposição. Vou colocar assim, meu vetor Pmi em 3 dimensões, espaço de Minkowski, ele tem um P0, que é a componente 0, e tem as duas componentes espaciais, Px e Py, P1 e P2. Estou no mundo tridimensional, um tempo e 2 espaços. Então, isso é o nosso vetor Pmi. O nosso trivetor, o campo vetorial, o potencial de Maxwell, né, é um campo vetorial de 3 dimensões. Então ele tem que ser expandido numa base de 3 vetores, linearmente independentes, no mundo tridimensional. Então, se eu tenho esse vetor à minha disposição, ou seja, no mundo planar eu tenho um vetor à minha disposição, que é o vetor de propagação. Então eu posso escolher um trivetor ortogonal a ele. Eu posso sempre, então, escolher uma base ortogonal, vou formar uma base ortogonal, onde esse vetor forma um vetor de base e esse vetor forma o outro vetor que completa a base bidimensional, base planar. Então, com esse quadrimomento, esse trimomento, eu posso pegar um vetor que é linearmente independente dele. Eu posso pegar um vetor aqui que eu vou chamar assim de P barra mi. Vou criar um vetor aqui, eu defini esse vetor que tem essa componente P0 menos P. Então, do ponto de vista tridimensional, esses dois vetores são linearmente independentes. Um é proporcional ao outro. As partes espaciais são linearmente dependentes, uma menos a outra, mas as partes temporais, então esses dois vetores são linearmente independentes. E eu posso pegar um terceiro vetor, que eu vou chamar de um vetor epsilon-mi, que eu vou definir desse modo. Tem componente temporal 0 e tem componente espacial epsilon, onde essa componente espacial é ortogonal ao momento T. Então eu estou formando, então é como se eu tivesse isso. Eu tenho esse vetor de base, eu tenho esse vetor P, e tenho um vetor epsilon, né? Ortogonal aí. Pode até ser unitário, se eu quiser, epsilon, chapéu. Um vetor unitário, ortogonal a P, esse vetor aqui. Agora, esses 3 vetores são linearmente independentes, mas não necessariamente ortogonais. Se eu pegar P barrado, se eu fizer esse produto aqui, Pmi, P barrado I, isso aqui vai ficar P0 ao quadrado mais P2. Então, normalmente a gente bota aqui o C, né? Escrever aqui, né? É sobre C. Sobre C aqui.
Então isso aqui vai ficar E0 ao quadrado sobre C2. Então esse quadro, esses dois vetores não são ortogonais no sentido do espaço do univótico. Agora é claro que Pmi é zero. Se eu fizer esse produto dá zero, isso vezes isso dá zero e isso vezes isso dá zero. E P barrado Mi epsilon Mi também é zero. E epsilon Mi, na verdade, é menos esse vetor escalar ele mesmo, porque a parte temporal é zero, fica 0 vezes 0, menos epsilon, sempre dá menos 1. Então essas são as características da minha base. Então vamos expandir, claro, eu posso então expandir esse campo nessa base de 3 vetores linearmente independentes. Eles não são ortogonais, não é uma base completamente ortogonal, mas é uma base legítima porque os vetores são linearmente independentes. Então eu posso escrever esse meu ATB como sendo esse alfa Pmi mais um beta P barra I mais um gama epsilon I. Claro, tudo aqui depende de P. Essa base, esse epsilon aqui é uma função de P. Se eu mudar o P, eu mudo o epsilon. Esse epsilon aqui é sempre construído para ser ortogonal a P. Eu não estou colocando a dependência explícita aqui. Mas essa base é uma base organizada em torno do vetor Pmi. Isso é geral. Não estou dizendo que isso satisfaz nenhuma equação de massa. Estou apenas expandindo um trivetor numa base Li. Como esse trivetor depende do momento P, o momento que eu tenho à disposição, o vetor que eu tenho à disposição é o Pmi. Então eu organizo uma base em função desse Pmi. Muito bem. Eu posso agora usar a simetria de Gauge. Eu sei que essa equação é invariante sobre essa transformação. A linha Mi mais Dmi de uma função, vou chamar aqui de uma função psi genérica, que é a função de Gauge, a função de calibre, né? É a simetria de calibre da eletromagnetismo. Então, isso aqui, visto no espaço dos momentos, né? Quer dizer, eu pego a transformada de Fourier dessa equação aí, quer dizer, eu teria a linha Mi tio, vai ser a tio Mi, transformada de Fourier, e usando a nossa convenção da transformada de Fourier, né, que vai ficar aqui menos I, Pmi, C tio. Estou adotando essa representação de Fourier. C de x, integral aqui de 3p, substituído por uma P terceira, né? C tio de P é a menos I P x. Então, isso aí para nós é a representação de Fourier da função. Então, se eu tirar o gradiente, se eu tirar o Pmi de Xi, eu vou simplesmente multiplicar esse cara aqui por menos I Pmi. Então, é só eu estou escrevendo essa equação no espaço de Fourier. Então, se eu fizer uma transformação de Gauge nessa equação, nós vamos ter alfa linha, não vou mudar a base, vou fazer uma transformação de Gauge no ar. A transformação de Gauge é feita em cima do ar. Então, na verdade, eu estou afetando a transformação de Gauge, ela vai mexer com alfa, beta e gama, ela não mexe com a base. Ela é uma transformação feita no espaço funcional dos campos. Então, eu teria a alfa linha Pmi mais beta linha P barrado I mais gama linha epsilon I igual a alfa Pmi mais beta P barrado I mais gama epsilon I menos I Pmi C tio. Então, o que a gente sabe, né, não tem nenhum problema isso aqui ser complexo, porque isso aqui é uma transformada de Fourier. A gente sabe que a transformada de Fourier de uma função real é uma função complexa. A transformada de Fourier de algo real é uma função complexa. Só que se a função original é real, a transformada de Fourier satisfaz a essa equação. A tio Mi de P está, quer dizer, o complexo conjugado da transformada de Fourier de alguém que é real é complexo, mas o complexo conjugado dele é o A tio Mi de menos P. Quer dizer, dizer que uma função é real no espaço de Fourier significa dizer que a transformada de Fourier dela é complexa, mas satisfaz a essa equação. Então não tem nenhum problema aparecer esse nível aqui, porque claro, esse campo aqui é um campo real.
mas a transformada de Fourier dele é complexa, que é o espaço de Fourier. Então, alfa, beta e gama são complexos que satisfazem aquela relação. Bom, então eu posso observar o seguinte. Desculpa, aqui ó, tudo baixo. Então a gente vê o seguinte, a transformada de Gauge, ela atua exatamente na componente PMI. Ela mexe no alfa. Então nós temos que alfa' é alfa menos I PMI. Menos I C2. Beta' é igual a beta. Gama' é igual a gama. Esses dois vetores são linearmente independentes. Então eu posso usar isso para cada componente. Então o papel da transformação de Gauge é mexer no alfa. Então toda a simetria de Gauge, ela está aqui. A transformação de calibre, ela só entra aqui. Estou colocando isso aqui hoje, para poder ver se a gente responde melhor a tua pergunta do caráter escalar. Deixa eu apagar isso aqui agora. Agora vamos escrever, deixa eu apagar isso aqui, vamos escrever, agora sim, vamos usar a equação de Maxwell. Então, a transformação de Gauge, a simetria de Gauge está me dizendo uma coisa. Se eu escolher C2, é assim, né? Se nós escolhermos C2 igual a menos e alfa, isso aqui me leva para o alfa' é zero. Ou seja, eu posso sempre eliminar esse grau de liberdade aqui por uma transformação de Gauge especial. Eu posso sempre escolher uma transformação de Gauge com esse parâmetro da transformada de Fourier dele, seja menos o I alfa de P, de tal maneira que alfa menos alfa dá zero, e alfa' então é zero. Então esse grau de liberdade aqui, na verdade, ele pode ser eliminado por uma escolha de Gauge. Então a simetria de Gauge me reduz. Então me sobram 2 graus de liberdade, parâmetro beta e parâmetro gama. Um grau de liberdade nessa direção e um grau de liberdade nessa direção. Então a gente pode dizer o seguinte, em 2 dimensões, né, no espaço tridimensional, em 1 mais 2D, o fóton tem 2 graus de liberdade coaficial. Essa notação coaficial é uma terminologia que a gente usa para dizer a partícula sem estar sujeita a nenhuma equação de campo. Ela não está obedecendo uma equação de campo. Eu estou olhando só o caráter tensorial do campo e as simetrias que podem atuar em cima desse campo. Nesse caso, eu só tenho uma simetria de exposição, que é a simetria U1 de Gauge. Então, atuando com a simetria, eu vejo que ela remove, ela pode remover esse grau de liberdade. Então, a gente vê que o fóton, ele perde uma componente dele, é supérflua, pela simetria de Gauge. Mas ainda não vou eliminar, eu estou só mostrando que existe um setor do fóton que é completamente arbitrário. Posso zerar ele a hora que eu quiser para uma transformação de Gauge. Mas vamos olhar agora a equação de campo. Então, a nossa equação de campo é isso, dmi de f mini igual a zero. No espaço de Fourier, então nós temos essa equação. No espaço de Fourier, nós temos Pmi. Então, aqui nós ficamos com Pmi atil Mi menos Pmi atil Mi. Então isso é a equação de Maxwell, né? Então isso aqui está dando para nós, vou colocar P2, isso aqui é P2 atil Mi menos Pmi atil Mi igual a zero. Vamos usar a equação no máximo que ela tem, na sua potencialidade máxima, deixando a Mi completa. Então isso aqui está dando para mim esse P2, então isso aqui é P2 alfa P Mi mais beta P barra Mi mais gama epsilon Mi. E esse outro termo aqui é menos Pmi, vou botar Pmi, e aí Pmi alfa
PI mais beta P barrado I mais gama epsilon I igual a zero. Então isso é a equação de Maxwell, o meu campo expandido nessa base. Vou apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então a gente pode observar o seguinte. Isso aqui deu P2 alfa P2 PI. Isso aqui deu menos alfa P2 PI. Então esse termo aqui se cancela. Então eu queria mostrar para vocês que mesmo que eu não elimine o grau de liberdade que a simetria de Gauge me permite eliminar, a equação de movimento é transparente para ele. Ele não entra na física do problema. Automaticamente, essa equação de Maxwell, ela não enxerga o parâmetro alfa. Quer eu tenha ou não eliminado ele anteriormente. Então eu não preciso eliminá-lo. A simetria de Gauge pode dar conta dele, mas se ela mexer nele, a equação de campo não vai sentir. Então, esse que é o papel da simetria de Gauge. Você pode tirar algum grau de liberdade do campo sem que a equação que governa a dinâmica daquele campo sinta isso. Porque se o que eu elimino faz falta na equação de campo, a equação de campo vai se ressentir e vai mudar a física. Mas aqui não. A equação de campo, isso é que significa simetria de Gauge. Já isso vale para o graviton. Sempre que nós tivermos uma simetria de Gauge, isso vai acontecer. Uma simetria de Gauge legítima, ela vai fazer com que a equação dinâmica daquele campo, a equação que governa a propagação daquele campo, não reconheça, seja transparente aos graus de liberdade que aquela simetria pode eliminar. Então, eu posso, por essa simples transformação de Gauge, sem consultar as equações de Maxwell, mas só consultando a simetria de calibre, eu já sei que esse parâmetro alfa pode ser eliminado. Se ele é eliminado, eu pergunto, poxa, eu perdi alguma coisa? Sim, perdi. Mas aí quando eu vou para as equações de campo, aquilo que eu perdi não faz muita diferença, porque a equação já deu conta de eliminar. Então essa é uma informação importante. Então a equação de Maxwell com a qual nós ficamos, ela vai mexer com os parâmetros beta e gama. Então nós vamos ter o seguinte aqui, P2, P barrado I, beta. Tá? Né? E aqui vamos ter alguma coisa, o índice aqui embaixo. Né? Não, ali seria... Aqui é Mi, né? Desculpa. Obrigado. Aqui outra coisa. Então já que isso aqui é Mi, ó, Pmi, epsilon Mi é zero. Então esse termo aqui foi cancelado pela ortogonalidade do P com o epsilon. Então nós ficamos com esse termo aqui. O termo em beta tem isso aqui e tem esse termo aqui em beta também. Então vamos ter P2 Pmi, P2 Pni menos P barrado menos P escalar P barrado Pni. Isso aqui na frente do beta. Então, essa equação aqui, ó. P2, P barrado Ni vezes o parâmetro beta, menos Pni, P escalar P barrado, parâmetro beta. E aí aqui sobra para nós esse termo aqui, que é mais P2, mais gama, de P2, gama, epsilon I, igual a zero. Então essa é a equação de Maxwell. Tá? É uma equação vetorial. Uma equação que tem um índice Mi livre. Então vamos fazer o seguinte, vamos tomar o índice Mi igual a zero. Se eu tomar Ni igual a zero, isso aqui é P2, a componente zero do P barrado I é o P0, sobre C. Bom, esquece sobre C, porque essa equação, a componente zero desse vetor é zero, por definição. Esse vetor não tem componente temporal, a base que eu escolhi. Então esse termo não vai interferir na componente zero. Então aqui eu vou ter um P sobre C aqui, né? Oi? Nesse caso, como os vetores ali são linearmente independentes, não daria para zerar cada um. Mas essa equação, observe que essa equação é quadrática dos vetores, não é uma combinação linear. Isso vale, sabe? Quando você tem álgebra linear, você tem uma combinação linear, mas ali você tem termos não lineares nos vetores. Você tem P2, Pni, né? Então isso aí você tem, aqui na verdade você tem P0 ao quadrado, P2, então essa é uma equação não linear no vetor.
Mas aquele, por exemplo, o alfa, beta, eles não podem depender de P quadrado, por exemplo? Eles podem depender, porque podem depender de P, podem depender, no princípio eles podem depender do quadro elemento. Mas essa é a mesma coisa, tem Porque coeficientes que dependeriam do... Isso, eles dependem do quadro elemento. Mas olha só essa equação, deixa eu abrir essa equação só para vocês. Esse vetor aqui, ó, aqui você tem um vetor P barrado ali, aqui você tem um vetor P'I, tudo isso multiplicando o vetor P. E aqui você tem um vetor P2. Então, todos esses objetos aqui dependem de beta. Então, a esse ponto aqui, se você usar, vamos dizer, se você argumentar que essa base de vetores linearmente independente, você pode fazer isso quando você tiver uma base de vetores, vamos colocar assim, alguma coisa do tipo, aí y' igual a zero. Se esses vetores forem todos linearmente independentes, isso aqui é zero, todos esses coeficientes são zero, mas esses vetores não podem depender, porque esses coeficientes não dependem desses vetores. Esses coeficientes aqui dependem desse vetor. Quer dizer, isso aqui depende do vetor de base P barrado, como isso aqui depende de P ao quadrado. Essa não é uma combinação linear, onde esses vetores aqui são independentes, não são coeficientes vezes zero, são coeficientes dependentes da própria base. Tá. Mas aí, naquele caso anterior, quando você definiu essa base, colocou alfa, beta e gama. Isso. Nesse caso, o alfa, beta e gama podem depender... Não, eles podem não. Esses objetos aqui, em princípio, dependem do momento. Mas você tem essas direções aqui, você pode fazer dessa equação, para ver isso que eu estou te dizendo, você pode multiplicar essa equação escalarmente por cada vetor de base. Então você multiplica essa equação por P, aí os épsilons se cancelam, você fica com uma relação de P barrado e P2. Depois você multiplica essa equação por P barrado, depois você multiplica essa equação por epsilon i. Nesse sentido, eu estou dizendo que você pode olhar para essa equação aqui e garantir que toda a dependência do gauge está indo na direção do vetor P. Tá? Então, mas eu não estou dizendo que esses objetos aqui são independentes de P. Não, é importante, esses objetos aqui são vetores de base e a transformada de Fourier, quer dizer, esse atil que eu botei aqui, depende de P. Então, a dependência de atil em P está dentro desses parâmetros alfa, beta e gama também. Então, o que eu estou dizendo aqui é que toda a transformação de gauge, ela vai na direção desse vetor P'I aqui. Então, é isso que eu estou dizendo. Esse parâmetro aqui, essa equação aqui, ela se encaixa toda na direção P. É isso que eu estou querendo dizer. Mas não estou querendo dizer que esses vetores, esses alfa, beta e gama, são constantes. Não. Pelo contrário, eu preciso que isso aqui dependa de P, para que eu possa dar a dependência de P, que não seja só essa dependência na taxa. Mas esse dependência em PI é no módulo P, né? Não é no vetor P. Porque se for no vetor P, você está... No quadro vetor. No quadro vetor. Porque no P puramente, você tem um elemento da base é P. Esse objeto aqui não depende de P2 agora. Porque a única coisa que eu sei que a transformada de Fourier de uma função real é isso aqui. O estar no P é o menos P. Isso não significa que a função dependa só do momento. Isso aqui é um quadro momento em geral. Vai dependendo da tua função, a mid x, esse objeto aqui vai depender, pode depender só do módulo de P. Se a função a mid x for, se você tiver a transformada de Fourier de 1 sobre x, a transformada de Fourier de 1 sobre x é 1 sobre K2. Então ela depende só do módulo de K. Mas nem sempre isso é verdade. Se você tiver uma função que não seja, que dependa só do módulo da posição, a transformada de Fourier vai ter uma dependência angular também no espaço de movimento. Ela não é uma função só do módulo. Tá tudo atrelado, o AMID X é geral. Então esse AMID P em princípio é geral. Então o que a gente está tirando? O componente zero dessa equação, que não tem aqui. Então a gente vai ter uma informação só sobre o beta. Aqui a gente tem menos, né? Só que deixa eu botar isso aqui. P2 aqui, ó. Isso aqui é P0 ao quadrado, vou colocar assim, P0 ao quadrado sobre C2, menos P2. Isso aqui é o P2. Isso tudo aqui, vezes P barrado ni, zero, que é o P0. Depois, esse termo aqui, ele é menos P barrado é P0 ao quadrado sobre C2 mais P2. Por causa do produto, né, que é aqui P menos P. Então aqui vai ficar isso aqui. E aqui eu vou ter P0 também. Claro, e tudo isso aqui multiplicando beta, né? Tem um beta aqui do lado de fora.
Então, isso aqui cancela o quê? Cancela esse termo aqui, né? P0 ao quadrado, P0, P0 ao quadrado. Esse termo aqui cancela. Esse termo aqui cancela. Com esse e esses dois termos aqui se somam. Então, fica algo do tipo menos 2, não vai cortar. Esse menos também não importa. Fica algo do tipo P0, P ao quadrado, beta igual a 0. Essa equação tem que ser válida para qualquer momento T, independentemente. A base é completamente arbitrária. Então, como isso aqui é 0 para qualquer momento T, a solução geral que nós vamos ter é beta igual a 0. Então, quem zera esse parâmetro beta é a equação de Maxwell. Esse parâmetro aqui pode ser zerado pela transformação de Gauge sem mexer com a equação de Maxwell. Aqui eu perco esse grau de liberdade pela simetria de Gauge. E esse grau de liberdade aqui eu perco pela equação de Gauss. Então, na verdade, isso está mostrando para mim que só sobra um grau de liberdade do fóton. Então, eu tinha 3 componentes, perdi 2. Fiquei com 1 grau de liberdade. Então, 1 grau de liberdade vai para a simetria e 1 grau de liberdade vai para a equação de Maxwell. E sobra esse grau de liberdade aqui. Vamos jogar isso aqui. Então, sobra para nós, deixa eu pegar a equação, só para... então ficou aqui isso aqui, perdão. A gente ficou com essa equação. Isso aqui é 0, então ficou isso aqui, ó. P2 gama epsilon i igual a 0. Se eu multiplico essa equação por epsilon i é menos 1. Então isso aqui cancela. Eu posso jogar isso aqui fora. Então no final do dia o que a gente tem é isso aqui. P2 gama de T igual a 0. Então a física do fóton está nessa função aqui. Claro, isso aqui é 0 para qualquer P. P2 é igual a 0. Então, isso garante que realmente o fóton tem massa nula. P2 é igual a 0. E toda a física está aqui. Então, na verdade, o fóton, ele só tem, se a direção do espaço de Fourier é essa aqui, se a direção de propagação é essa aqui, o fóton realmente ele é ortogonal. Ele está aqui nessa região. Então, ele mantém a ortogonalidade. Apesar de ele ser uma partícula escalar, então, como a gente mostrou, ele tem spin 0, o campo, né? O campo ali, ele mantém a ortogonalidade dele, a direção de propagação. Então, eu não perdi o caráter transversal, apesar de que o fóton se comporta como uma partícula escalar. Então, é uma onda escalar mais transversa, onde a perturbação se propaga ortogonalmente a direção de movimento. Tá? Então, tudo está aqui nesse trivetor. Se eu fizer a mesma coisa, a gente não fez como falou sobre massa e quatro dimensões, mas é basicamente a mesma questão. Só que ao invés de introduzir um vetor apenas, eu vou introduzir 2 vetores, porque se eu tenho um vetor momento P, no espaço tridimensional, eu posso construir uma base de 3 vetores ortogonais. Eu posso colocar um epsilon 1 aqui, um epsilon 2 aqui, e criar uma base onde epsilon 1 seja ortogonal a epsilon 2 e ortogonal a P. E aí o meu raciocínio vem aqui, em vez de ter um puro gama, é como se eu tivesse um gama 1 com um epsilon 1 e um gama 2 com um epsilon 2. Mas a mesma coisa, esse parâmetro continua sendo comido pela transformação de Gauge, esse parâmetro vai ser morto pela equação de Gauss, e vão sobrar aqui todos os graus de liberdade ortogonais da direção do movimento. Então esse mesmo raciocínio vale em D dimensões. Então, se nós tivermos um espaço-tempo com uma dimensão temporal e D menos 1 dimensões espaciais, eu tenho um modelo D-dimensional, o meu fóton, no final de tudo, vai ter D menos 2 graus de liberdade. Porque, seguindo essa prescrição, 1 grau de liberdade vai ser sempre absorvido pela simetria de Gauge e 1 grau de liberdade vai ser zerado pela equação de Maxwell. Então, eu tenho 2 graus de liberdade e me sobra apenas um D menos 2 graus de liberdade. Então, se eu tiver com um fóton em 5 dimensões, eu vou ter 3 graus de liberdade. Então, o fóton vai sempre guardar essa relação com a dimensionalidade. Isso se eu colocar as equações de Maxwell. Se eu não usar as equações de Maxwell, se eu usar, isso é o que a gente chama número de graus de liberdade on shell. A nomenclatura on shell é se nós usamos informação proveniente das equações de movimento. Mas se a gente trabalha off shell, se a gente não usa as equações de movimento,
só usa a simetria, a gente fala dos graus de liberdade off-shell, e aí apenas Só, mas fisicamente o que é relevante é o off-shell, né? depende. Se você estiver falando de mecânica de uma teoria, vamos dizer, se você está falando de uma versão quântica e uma versão clássica. Numa versão clássica, você trabalha com as ondas eletromagnéticas que seguem equações de Maxwell num dado meio. Você está sempre falando de ondas que se propagam segundo equações que são satisfeitas num certo meio. Você está falando sempre off-shell. Na teoria quântica, não. Você pode falar do fóton que não obedece à equação de campo, mas daquilo que é a flutuação do campo. A flutuação do campo não obedece às equações de campo. Então, isso aí é off-shell. Então, numa teoria quântica, eu tenho dois tipos de fóton. Eu tenho o fóton on-shell e tenho o fóton off-shell. O fóton on-shell é o fóton que a gente prepara, é o laser, é o fóton que a gente prepara no laboratório, é o fóton físico, é o fóton que vai ser espalhado, que vai interferir no processo físico. Ele vai interagir, efeito côncavo. Você manda um fóton bonitinho, uma relação entre energia e momento bonitinho em cima do elétron. Então, aquele fóton é um fóton on-shell. Fóton que você prepara no laboratório, você joga em cima do elétron, do íon lá, e você realiza o efeito côncavo. Agora, o fóton off-shell é uma outra coisa. Se um elétron está aqui, o outro elétron está aqui, o pósitron está aqui, eles sentem uma interação, eles vão trocar uma partícula virtual. O fóton, partícula virtual trocada na interação, esse é o off-shell. Então, na teoria quântica, você vai falar sempre de dois tipos de partícula. A partícula on-shell é a partícula que corresponde a um estado físico que você prepara no laboratório para fazer um certo processo que você vai medir. Uma seção de choque, um recaimento, um espalhamento. Agora, se você está falando de uma troca virtual, aí esse objeto é off-shell. Mas pergunta então, mas primeiro, por que querem chamar de fóton, né? Se nem o spinner mais é 1, né? Já está o spinner é 0 já, né? Por uma extensão, porque no fundo a gente chama de fóton por uma noção, vamos dizer assim, uma linguagem de uma certa maneira muito flexível. Porque a gente está falando daquilo que é o análogo bidimensional do campo de Maxwell. Então, entre aspas, fóton bidimensional. Mas mudar o spin já é uma coisa muito... Você teria um outro nome que você gostaria de dar? Pode dar, não tem problema. Tanto que você defina, você pode dizer, a minha partícula que corresponde ao quantum de onda eletromagnética em duas dimensões, eu chamo, sei lá, de macaxeiro, em homenagem à boa macaxeira lá do Nordeste. Então, eu tenho macaxeiro. Macaxeiro pode ser o fóton. Agora ele merece aqui dizer que é o chimarrão, né? Os gaúchos. Entende hoje? É uma questão de nome. Aí a gente está dizendo assim, por quê? Porque você está falando daquilo que seria a teoria de Maxwell em duas dimensões, daquilo que seria a teoria de Maxwell em 5 dimensões. Então, quando você leva a teoria de Maxwell, você arrasta também a nomenclatura de fóton. Mas é semântica. É semântica, tem muita coisa de semântica, eu acho. Mas você não gosta disso, não? Não, eu acho que tem que ter cuidado com os termos. É isso que eu estou dizendo, tem que ter cuidado com os termos que se utilizam para não misturar as coisas. Então, se a gente fala... Em que te confundiu para falar da fóton agora? Não, porque quando fala fóton, eu penso spin, né? Aí o fóton bidimensional vai ter spin 0, eu não sei por que. Mas aí é bom carregar o nome. Você não, pode ser que é muito conservador. Não, eu não. Não, eu acho que a física ela distingue das coisas. Cara, você tem que pensar o seguinte, não, aí você tá negando a tua origem de física mais fundamental. É o seguinte, uma partícula, ela só faz sentido se ela é a mesma. Agora, dependendo do espaço-tempo, ela se ajusta ao espaço-tempo. Quer dizer, o que é o elétron em 2 dimensões? O que é o elétron em 3 dimensões? O que é o elétron em 4 dimensões? A carga dele é. Agora, o spin dele se ajusta, porque ele tem propriedades geométricas que vão sentir o espaço-tempo onde ele está. Então, quer dizer, quando você fala de uma partícula, você tem também que ter abertura mental para imaginar que, atrelada àquela partícula, existe um certo número de atributos que ela tem que vão mudar com o espaço-tempo para onde ela vai. Claro, você tem razão. O spin do fóton, o elétron em 2 dimensões, tem 2 graus de liberdade. O elétron em 4 dimensões, como nós vimos pela equação direta, tem 4 graus de liberdade. 2 soluções independentes de energia positiva, 2 de energia negativa. Então, ele tem 4 soluções independentes. Então, tem 4 graus de liberdade para o elétron. Se nós escrevermos a equação de Dirac agora em 2 dimensões, eu vou reduzir o número de graus de liberdade para 2. Eu tenho um elétron e o pósitron, um com spin up e outro com spin down. A dimensão amarra muito o spin, porque o spin depende,
O spin é SO3, o spin é SO2, o spin é SO4. Se você falar em 5 dimensões, o spin é SO4. Então, você tem que imaginar que a mesma partícula abre um pouco a tua cabeça. Não, eu prefiro ir mais para poder na física mesmo, ela não gosta dessa visão holística. É uma visão holística que você considerar, que, por exemplo, o spin considerar como uma propriedade contextual, que é uma coisa que o Newton considera, é que não é uma coisa intrínseca. Intrínseca? É uma propriedade que ela compartilha com o espaço-tempo. Então, por exemplo, é uma coisa mais holística, porque você está... Não, mas aí essa palavra é muito vaga, Alexandre. No sentido de ela não ser só uma entidade, ela também depende do ambiente que ela está. Então, depende da geometria. Então, o ambiente que ela está presente. Certo. Por exemplo, condições iniciais também, outra coisa. Depende. Então, por isso que eu perguntei, porque geralmente quando a física mudou o spin, muda o nome da partícula. Isso é uma coisa que eu vejo, não é que eu adote, dizem que é o que eu vejo. Entendi. Isso que eu... Tá certo. Não é assim que a comunidade pensa. Tá certo. Você poderia dizer, para cada spin, uma partícula. Não, eu não tenho preferência. Então você está reclamando de quê? Não, eu estou reclamando, eu não tenho preferência. Então vamos adotar a notação. É uma terminologia abusiva, sim. Então vamos entender dessa forma. A partícula, botando em diferentes dimensões espaço-temporais, a gente mantém a terminologia da partícula, mas a gente entende que algumas de suas propriedades vão se adaptar ao novo espaço-tempo. Certo? Aí, mesmo classicamente, você está falando classicamente, mesmo classicamente, se eu aplicar as equações de movimento no sistema, eu retiro um grau de liberdade que eu não deveria retirar. Que esse aqui, você diz alfa? Ou beta? O beta. Tá. Porque sem aplicar as equações de movimento. Sem aplicar as equações de movimento, não dá. Fisicamente, eu não devo aplicar as equações de movimento antes de procurar os graus de liberdade. Certo. Porque, por exemplo, dependendo das condições iniciais, se eu tenho uma partícula no campo gravitacional, se você me disser quantos graus de liberdade ela tem, eu vou dizer que são 3 graus de liberdade. Que partícula? Uma partícula no campo gravitacional, uma bolinha mecânica 1. Uma partícula. Quantos graus de liberdade ela tem? 3 graus de liberdade. Aí se você vai resolver a equação do movimento com condição inicial, que ela parte com velocidade zero, posição e tal, você vai descobrir que ela cai em uma reta, vai dizer que ela só tem 1 grau de liberdade, você matou todos os graus de liberdade. Então, classicamente, eu vejo que se você aplica a equação do movimento, você mata outros graus de liberdade. Mas a gente aqui, não, tá certo, mas a gente aqui, isso é independente de condição inicial. Então, esse grau de liberdade que a gente mata pela equação de movimento é muito mais geral do que você diminuir graus, restringir graus de liberdade pela escolha das condições iniciais. Aí é uma situação diferente, você está simplesmente pegando um corte unidimensional de um problema tridimensional, mas aqui não. Aqui quem está zerando o componente beta é a dinâmica do campo. Quaisquer que sejam as condições iniciais, esse fóton aí não vai ter o beta é zero. Essa equação que você botou o beta, que foi DIF mínimo igual a zero, não seria o correspondente a máximo de aceleração igual a mg? É a equação de Marx, quer dizer, para o mundo do elétrico, para o mundo dos campos, seria a equação que substitui a lei de Newton para o campo eletromagnético. Seria equivalente, se diferença uma para a partícula e outra para o campo. Então, por isso que eu estou perguntando se não são equivalentes essas duas comparações. Né? Quais comparações? Comparação de uma partícula no campo gravitacional. Não, é equivalente. Só que aqui, não. O que você está dizendo, se a partícula cai em linha reta com queda livre, você está amarrando as condições iniciais de tal maneira que, dentre as possibilidades ela descrever um movimento tridimensional, ela vai descrever um movimento unidimensional. Aqui não. Aqui, independentemente da condição inicial, o que eu zero é esse beta. Esse beta é a relação entre energia e momento que o campo satisfaz, ela zera esse parâmetro. Esse parâmetro não é grau de liberdade, é isso que eu estou dizendo, é mais forte. Então, realmente o fóton tem 1 grau de liberdade, só se nós consultarmos as equações de Marx. Não é a condição de contorno que me restringe. É a equação de campo, independentemente da condição de contorno. Então, a equação de Maxwell não leva em consideração as condições iniciais. Se você está falando do campo de Maxwell livre, não. Agora, se você coloca o campo de Maxwell dentro de um guia de onda, dentro de uma cavidade ressonante, aí você está dando condições de contorno. Agora, nós estamos falando de uma equação de onda livre. O campo é livre. Ele está no espaço absoluto vazio. Ele não tem nenhum vínculo em cima dele. Então, é diferente. Agora, se você, por exemplo,
se você fala de ondas eletromagnéticas, a gente não está fazendo Jackson aqui, né, mas eu acredito que isso aí vocês saibam de alguma forma da graduação. Se você tem ondas eletromagnéticas propagando, por exemplo, um guia de onda retangular, você sabe que você tem modos de propagação longitudinal também. Quer dizer, o fato de você confinar as ondas eletromagnéticas, o confinamento das ondas é uma interação. Então você está botando as ondas no meio diferente. A onda não é livre. Ela é livre sim para se propagar dentro desse meio. Ela não pode sair desse cabo coaxial ou desse guia de onda. Então ela é confinada. Então ela tem condições de contorno. Aí você vai zerar. Mas aqui não, a onda é livre. A onda é completamente livre. Você não tem condição inicial. É a onda no vácuo. A radiação que chegou de algum lugar para você. No caso, eu acho que no caso aqui de Marx, eu acho que você está, tipo assim, no caso lá da mecânica da bolinha, você já vai logo olhando nas condições iniciais e pode estar caindo o erro de matar o Brasil de verdade. Mas aqui você não está olhando nas condições iniciais, seria nas condições de contorno, pelo menos. E está deixando aberto. Mas elas existem. Agora, claro, se você disser, aplicar. Vamos estudar a propagação de ondas eletromagnéticas, por exemplo, dentro dentro de uma faixa bidimensional no plano. Vamos pegar o análogo do guia de onda no plano. Então você vai pegar uma faixa, você vai dizer, a minha onda eletromagnética, ela se anula nas fronteiras e ela percorre essa faixa. Como é que fica? Vamos refazer os modos transversal elétrico, longitudinal elétrico, vamos refazer a física do guia de onda num problema planar. Aí esse problema é diferente, você está confinando a tua onda, mas aqui não, a gente deixa onda livre, onda eletromagnética livre. O fóton só é transverso se for o fóton livre. Se você puser o fóton no guia de onda, o fóton deixa de ser transverso. Né? Você tem modos de propagação também longitudinal, dependendo do guia de onda que você construiu. Então aí você está falando de onda confinada, que é diferente. Nós estamos falando de caso livre, partícula livre. Tá? Então você está dizendo que a analogia que eu fiz é basicamente quase a mesma. Só que você está dizendo que para esse caso as condições iniciais não devem ser. Isso. Quer dizer, não são levadas em conta. Está deixando a onda livre no vácuo. Ela é livre no vácuo. É isso. O que você falou não está errado, só está descontextualizado. Tá certo? Quem mais está levantando mais para falar alguma coisa? Você? Eu acredito que você pode pensar na condição de Karibi como funcionando como um vínculo, né? Já que ela está matando a de liberdade. Exatamente. Ela gera um vínculo, né? A equação de Gauss passa a ser um vínculo por causa. Eu acho que, então, a gente pode dizer que é certo dizer que a condição de Karibi, de Gauge, ela é mais autêntica para cortar uma liberdade que a equação de movimento. Sem dúvida. Isso vale para qualquer teoria. Isso é que é o papel da teoria de Gauge. Muitas vezes a gente associa a teoria de Gauge a uma transformação de fase. Isso é uma visão muito romântica do assunto. Se você for a visão terra-terra do assunto, a simetria de Gauge ela foi inventada, ou você tem que descobrir simetrias de Gauge, para você, independentemente de qualquer dinâmica, você retirar graus de liberdade que são supérfluos ao problema. Porque a relatividade restrita, infelizmente, quando você torna relativista, você dá o sentido de covariância relativística a uma certa física, você necessariamente precisa introduzir elementos estranhos a essa física. Então, eu quero descrever um spin 1, que é o fóton. Aí eu preciso descrever o spin 1. Para descrever o spin 1, eu preciso trazer o spin 0 para não perder a covariância relativística. Então, você traz alguém estranho para a tua descrição, para ela poder ser compatível com a relatividade restrita. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que a física não vai depender desse corpo estranho que você foi obrigado a introduzir. Então, você cria um mecanismo de não alterar a física e, ao mesmo tempo, desacoplar esse cara que é o indesejado. Ele é necessário para a covariância, mas ele é indesejado para a física. A simetria de Gauge, ela entra para fazer esse trabalho para você. Ela deixa ele entrar e ela segrega ele da física do sistema. Foi ali, a gente viu a equação de Maxwell, naturalmente já excluiu o alfa, que a simetria de Gauge já teria feito para você antes. Quer dizer, a equação que é derivante, a equação dinâmica que deriva de uma simetria de Gauge, ela já sabe que quando eu for aplicada, eu já não vou me preocupar com aquele grau de liberdade que a simetria de Gauge que me gerou já pode retirar. Entende? Isso se aplica para qualquer coisa que tem spin maior do que B, em 4 dimensões. Porque é um problema
você compatibilizar a noção de spin, porque a noção de spin é intrinsecamente space-like. O spin não é necessário, ele não nasce covariante, você covariantiza o conceito de spin. Então, quando você covariantiza o conceito de spin, que o spin, por definição clássica, é um vetor que você pode definir no referencial de repouso. Esquece de uma polarização. Então, quando você quer relativizar, dar um sentido covariante ao objeto que é nato space-like, você precisa trazer um escalar. Precisa trazer alguma coisa nova para a tua descrição. Mas essa coisa nova ela tem que entrar para satisfazer a relatividade especial, mas ela não pode mexer na tua física. Então, quem vai garantir que ela entra, mas não mexe na tua física, é a simetria de Gauge. Por isso que aqui no curso eu tentei colocar para vocês a simetria de Gauge diretamente em cima do campo vetorial, e nós não temos preponderância a simetria de Gauge no setor de matéria. A gente fala, o setor de matéria, ele recebe a simetria de Gauge como um subproduto. Aquela transformação de fase, ela não é o ponto de partida. Ela é o que a matéria percebe da simetria de Gauge. Mas a simetria de Gauge você precisa para o campo vetorial. É para o fóton, é para ele que você cria a simetria de Gauge. A matéria, então, reage com uma transformação de fase. Mas não é o contrário, não é da transformação de fase da matéria que você chega à simetria de Gauge do fóton. Essa história é contada de trás para frente. Essa é a história contada, mas não é a história verdadeira. Não foi assim que as coisas surgiram. Então você precisa primeiro saber que física você quer descrever, quais são os elementos estranhos que você precisa trazer para essa física para garantir a covariância. E aí você garanta a covariância às custas desses elementos indesejados. Agora eu tenho que criar uma simetria esperta para não mexer na física daquilo que eu quero, deixar esses objetos para manter a covariância, mas barrar eles da física. É isso que a simetria de Gauge faz para você. Se você tiver essa construção certinha, você constrói qualquer teoria de Gauge que você conhece. E nós só conhecemos até hoje teoria de Gauge para spin 2. Para spin maior do que 2, a gente não consegue fazer esse jogo completo. Eu consigo falar, eu quero covariantizar isso, eu preciso trazer isso, eu trago isso. Mas aí, na hora da interação, eu não consigo cortar os objetos indesejados da física. Mas não temos ainda isso feito para spin maior do que 2. Então é um problema aberto, não é um problema trivial. Ele é muito simples para spin 1, por fora. Menos simples para o spin 3 meios. Tão menos simples para o spin 2, que é o gráfico. Agora, para spin maior do que 2, o problema ainda está sem resolver. Talvez as teorias de corda elas estejam dando a melhor informação, mas na mecânica quântica. A teoria de cordas ela dá uma boa informação sobre a mecânica quântica desses spins mais altos, mas não sobre uma teoria quântica de campo para esses spins mais altos. Isso ainda é um problema aberto. E sobre eu costumo falar, né? De deixar a matemática mostrar e... Isso. Eu falo, não vou tirar. Não, tá, mas agora quem fala assim, né? Então eu estou dizendo assim, então da mesma forma, dessa mesma forma. Fisicamente você não quer esses objetos, esses spins, essas polarizações que entram lá, mas matematicamente não. Elas estão. Então não se pensou também da mesma forma de permitir esse negócio ficar. Porque você quer tirar porque fisicamente você vai ter um problema. Mas você faz uma reinterpretação, assim como fez a interpretação da energia negativa, claro. Desses objetos que entram, de vez de matar eles por uma simetria de Gauge, mas se existiria ou se já pensaram. Não, numa teoria quântica isso é feito, você deixa de estar. Mas com uma reinterpretação, não matar com simetria de Gauge. Não, numa teoria quântica de campo, você não mata, você vê. Pelo contrário, quando você coloca o gauge fixo, quando numa teoria quântica de campo a gente vamos introduzir o gauge fixo. Aí você, quem já viu, sabe, bota aquele famoso 1 sobre 2 alfa, dele ali ao quadrado na ação. Quando você está fazendo isso, é justamente isso que você está dizendo. Deixa eu agora jogar essa galera indesejada na minha física. E lá na frente, eu vou ter que usar um outro artefato, que é a teoria quântica de dados, são as identidades de Ward, para garantir que eles se desacoplam da física do problema. Então, você não mata eles. Na teoria clássica, quando você pega as equações de Maxwell, né, nós fizemos isso aqui, né, já no curso, quando você pega dmi é feminino, então você vai escrever dmi é feminino, dmi a mim menos dmi a mim. Então, equação de Maxwell livre no vácuo, mesmo em presença de uma fonte.
que a gente faz? A esse ponto aqui, isso aqui não, está lambertiano do amigo. Menos. Agora, esse DMI aí atua aqui. Então eu posso, nós já discutimos aqui no grupo, várias escolhas de gauge, uma das escolhas de gauge é o gauge logits. Então eu posso, na equação de campo, matar isso aqui e dizer, ah, beleza, isso aqui é o meu J mínimo. Então a minha equação de campo, ela já está embutido na minha equação de campo o uso explícito do gauge fixo. Então, justamente, na teoria clássica, na descrição clássica do eletromagnetismo, eu já retirei do problema a parte longitudinal do fóton. Mas esse negócio de tirar, né? Acho que é Felipe, qual o paper do elétron estendido 36, do Virar? A equação de De Sitter é 35. Não, o de elétron estendido. O elétron estendido é 51. Ele fala que DMA mínimo a zero não seria fundamental para ele. Isso. É fundamental. Porque mas aí ele está considerando o elétron estendido, mas não estamos falando disso. Estou falando de um elétron pontiforme. Então eu fiz isso. Numa teoria de campo, a gente escreve lá para cagar isso aqui, só para mostrar o contraponto. Numa teoria de campo, quando a gente escreve